Na oportunidade, ele fala sobre os trabalhos desenvolvidos na pasta pelo fortalecimento do serviço prestado aos usuários do sistema. Veja. Fortalecimento do atendimento básico. Tem usuários do SUS que deveriam serem atendidos nas unidades básicas, nos postos de saúde. Que o diagnóstico dele deve ser tratado nos postos. Leia-se, uma pequena dor de cabeça. Esse paciente não tem que ser enviado nas unidades hospitalares. Ele tem que ser atendido nos postos de saúde. Isso tem uma sobrecarga dentro dos hospitais, não só os regionais, mas todos contratualizados e os municipais, leia-se mais de 20 unidades, que devem ser classificados. Nós não estamos em hipótese nenhuma, que fique bem claro, negando atendimento. Esses pacientes serão atendidos em primeiro plano, mas orientados que, sendo aquela a situação dele se persistir, ele retorne às unidades de atenção básica. Tem uma carga, tem um valor de dispêndio considerável dentro dos hospitais que devem ser assumidos pelas unidades básicas de saúde. Isso incondicionalmente em todos os municípios, inclusive na Baixada, né? Que é a deficiência que nós temos na rede. Rediscussão das responsabilidades. Não existe uma grande discussão do dever de cada um. Né? Nós temos uma sobrecarga considerável de alta complexidade nas nossas costas, cujo próprio Ministério, inclusive, não tem o aporte financeiro porque a lei não preconiza. Nós temos a dificuldade de receitas e receituários de medicamentos que não estão na relação de medicamentos do Ministério da Saúde, nem muito menos do Estado e nem dos municípios. Nós podemos ter um gerenciamento melhor dos recursos financeiros que já são escassos. Então, é um paradigma também, eu poderia colocar. É uma discussão muito complexa que tem que ser chamado também a essa situação para que nós possamos definir claramente a obrigação de cada um. O que precisa é os entes, União, Estado e município, definir claramente a competência de cada um. Judicialização da saúde. A partir do momento que a Justiça, inclusive, determina o cumprimento judicial, ela faz com que o executor ou o gestor tenha que atendê-lo, e por sua vez o gestor tem que tomar o cuidado dos orçamentos, não é? Os orçamentos, que você tem que fazer orçamento, não significa dizer que a Justiça determinando que você tem que atender um paciente, você possa se valer daquilo e contratualizar a qualquer preço. Então isso é uma dificuldade e vocês não têm nem noção, eu tenho certeza do que estou falando, de você de frente de um atendimento de um paciente por uma determinação judicial e você ter que ser ágil no atendimento para que ele não sofra nenhuma sequela ou um prejuízo maior, né? E decidir, e a impossibilidade de você ter orçamentos e a disponibilidade de ter profissionais e serviço à disposição. Controle dos serviços. Não abro mão e acho produtivo, e isso também é óbvio, o acompanhamento dentro das unidades. Isso nós vamos fazer mesmo, não vamos abrir mão, para que a Secretaria de Estado de Saúde possa ter aqui na capital toda a informação. Isso hoje, graças à informática, é possível online, se as unidades estão atendendo bem os nossos pacientes, se os médicos estão fazendo as visitas para atender o paciente para a liberação de novos leitos para aqueles que mais necessitam, quantos leitos estão à disposição do SUS naquelas unidades que tem, a unidade mista que tem o atendimento particular, convênios e contratualização do Estado, e a das nossas, especialmente as nossas que são os regionais, então, que nós temos o domínio pleno, nós não vamos abrir mão desse controle dentro das unidades de forma nenhuma. O que nós precisamos é de que, e a gente conclama todos os escritórios regionais que precisam serem estruturados no Estado, que nós conclamamos todos os nossos servidores para essa tarefa. Quando se precisa de uma UTI lá em Rondonópolis, em Cáceres, em Sinop, em Sorriso, em Colíder, a nossa equipe tem que estar atenta. Se tem lá, se vai abrir uma possibilidade, porque existe um dispêndio considerável de aeronaves atendendo os pacientes com UTI, e nós temos que minimizar esse problema, por dois motivos. Primeiro, pela própria humanização do próprio paciente, para evitar que ele seja transportado. E, obviamente, falando da estrutura da Secretaria Financeira. Sintonia com a Baixada Cuiabana. É impossível que a Secretaria de Estado de Saúde não tenha uma sintonia fina com a Secretaria Municipal de Cuiabá e a Secretaria Municipal de Várzea Grande,
que é a Baixada, que recebe diariamente um fluxo considerável de pacientes, né? Não só da Baixada, como do estado de Mato Grosso inteiro. Existe um reclame por parte dos municípios do interior quanto a esse atendimento, se está sendo mais ou menos, dentro da pactuação que foram feitas pelos municípios. Nós já falamos com o secretário Camil, com o Dr. Ruarque, já falamos com o prefeito Mauro Mendes, com a secretária Jaqueline e o prefeito Wallace, que isso é determinante nesse momento. E a gente tem que se unir forças até por causa da Copa, por causa da rede de urgência e emergência, se não deixarmos situações adversas que não levam a nada, as discussões político-partidárias do lado, e centrarmos necessariamente nas políticas de saúde pública, não vamos ter êxito nenhum. Esse entrosamento, essa adesão, ela não é coisa de uma reunião que se faça e que se não cumpra, né? Fazer um protocolo, fazer um agendamento e abrir as informações para todos. Ordem financeira da Secretaria. Estivemos muito focados nos problemas de ordem financeira da Secretaria, fazendo os ajustes que o governador Silval Barbosa nos ordenou, nos convocou para isso, para que nós pudéssemos já ir resolvendo. Acreditamos que já tivemos um avanço com as negociações, diga-se assim, para os pagamentos dos próprios municípios, dos nossos fornecedores, dos hospitais. Ainda não está da maneira que nós queremos que esteja. O governador não abre mão da regularidade, mas isso demanda um pouquinho de tempo. Primeiro, sentar com cada um para verificar a situação de cada um. E nós vamos revisar, nós não vamos chamar que eu gostaria que a empresa entendesse, e pagando. Isso é direito da Secretaria, isso é determinação do governador, que reveja os contratos, que reveja as coisas que já estão efetuadas e que a gente tem a possibilidade de fazer essa readequação na Secretaria e nenhuma hipótese que possa penalizar aqueles que mais necessitam, que é o atendimento. Devolução de recursos. Nós tivemos uma dificuldade na transferência dos repasses aos municípios de contas, de recursos que foram depositados e voltaram. Isso não é normal, são várias contas e vários programas. Eu já passei por isso quando ainda secretário municipal. O Estado libera, a conta tem algum problema de dígito ou a conta não está correta, porque tem os programas, programa Saúde da Família, Saúde Bucal, Diabetes, Farmácia Básica. Se essas contas não tiverem regulares, não tiverem certo, elas voltam para a conta do Estado. Mas foi um índice pequeno, que nós já informamos a AMM, comunicamos os municípios para essa correção, mas os recursos já estão alocados, já estão definidos. Cumprimento de contratos. Se não estiver cumprindo, vai cumprir. Porque tem hoje uma cobrança em cima do Estado, né? E por sua vez estão cumprindo, estão fazendo aquele dever de casa do acompanhamento daquilo que eu coloquei no início da entrevista, de quem está dentro dos hospitais, quem está ocupando. Então, essa afirmativa de que, olha, cumpre ou não cumpre, quem não está cumprindo? Eu já coloquei, inclusive, em outra oportunidade, o orçamento da Secretaria de R$1 bilhão, 982 milhões de reais, e tem o recurso só na ordem de 200 e poucos milhões da União. O restante é o Estado de Mato Grosso que tem que absorver tudo isso. É bem verdade também que os municípios também têm uma carga considerável. Ninguém está querendo dizer que os municípios não precisam mais de recursos. Nós precisamos abrir uma discussão da aplicabilidade desses recursos, lá e cá. Eu estou defendendo esta tese. Burocratização da saúde. Quer dizer, você contrata, você faz, mas ela é universal, ela é infinita. Toda hora tem uma situação nova. Aí você quer contratar, então é quase impossível que você não tenha que fazer, às vezes, contratações emergenciais. Agora, o que precisa ficar muito claro é que as contratações emergenciais, elas podem ser, talvez não cumprir rigorosamente as normativas da legislação. Agora, que elas não podem ter desvio, má aplicação. E isso nós não vamos deixar acontecer. Agora, é um risco, a partir e essa dificuldade que esse secretário está tendo.